Integridade quer dizer que você não vive se escondendo das suas próprias falhas. Integridade quer dizer que você não está colocando áreas da tua vida para debaixo do tapete. Integridade é que você é inteiro. Então quando Paulo diz, eu posso tudo, ele está dizendo, eu sou inteiro, eu estou inteiro na minha fé. Eu posso enfrentar tudo, inclusive as minhas vergonhas, inclusive os meus pecados, inclusive as minhas derrotas, inclusive aquilo que está escondido nos lugares mais escuros, mais difíceis, de mais complicado acesso da minha vida. Não, eu posso tudo. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Salmos 84, 9 a 12. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Louvado seja o único Deus. Deixa eu te usar para curar, e deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido. Filipenses 4, 12 e 13. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. É lugar comum no nosso coração, ou até na sabedoria popular, a sabedoria das ruas, ligarmos fé com vitória. Parece que as pessoas que vencem, elas têm fé, ou quem tem fé sempre vai vencer. Eu me incomodo muito com essa lógica, e obviamente que eu estou falando da minha experiência de vida, porque eu não venci a vida toda, já passei por um monte de perrengue, eu não acumulo vitórias ininterruptas na minha vida, já amarguei duras perdas, e eu tenho fé. Assim como já acompanhei muita gente de fé, gente boa de Deus, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, e essas pessoas não tiveram uma vida sob essa ótica de uma vitória constante, onde a vida dá sempre certo o tempo todo. E eu me lembro, já contei aqui há muito tempo uma história da minha primeira frustração de fé. Vou pedir licença a você que é mais antigo na Bethesda para eu contar para quem está chegando agora. Eu devia ter por volta de 5 ou 6 anos de idade, eu estava andando com a minha mãe, nós morávamos em Atibaia, íamos da nossa casa para a casa dos meus avós, uma caminhada aí de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro mais ou menos. E era esse período de férias, de verão, onde de repente o tempo muda e vem aquela pancada de chuva, e nós estávamos caminhando e o tempo começou a mudar, o céu escureceu, aquelas nuvens mostrando que vinha uma grande tempestade por aí. Eu fiquei com medo, fiz algum comentário da chuva com a minha mãe, e ela falou assim para mim: fica tranquilo porque Deus está aqui com a gente. Tá bom. E não choveu, mas quando a gente colocou o pé na casa do meu avô, caiu a tempestade. E aí eu pensei, uau, que demais. Passado um tempo depois, eu estava andando com uns amigos de bicicleta, o tempo fechou, um deles falou: é melhor a gente ir embora porque vai chover. Eu falei: fica tranquilo.
descobri um negócio. Eu descobri um negócio que vocês não acreditam. Eu não preciso dizer que eu cheguei em casa encharcado, tomei bronca e tudo mais. E com uma primeira terrível frustração, crise de fé. Porque as nossas experiências acabam determinando muito daquilo ou a maneira como nós cremos. E a gente não pode pegar uma experiência e cristalizar toda a nossa vida de fé naquela uma experiência. Porque eu fiz isso, mas eu tinha 6 anos. Agora que eu tenho 42, eu não posso mais. Eu fiz isso. Uau, quando eu estou na rua não chove. E eu precisei de uma segunda experiência para entender, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A chuva vai cair, meu amigo, a despeito se você está na rua, se você não está, se você tem 6 anos, 8, quantos anos você tem? Vai chover. Então nós precisamos de um olhar bastante sincero para o nosso próprio coração, para além de uma simples chuva tão necessária para a nossa vida, para entender como é que é a dinâmica de Deus na nossa vida. A gente precisa de um olhar mais abrangente para a gente conseguir colocar algumas coisas no lugar para a nossa vida ficar um pouco melhor e para a gente poder seguir com fé. E uma das coisas que nós precisamos, que faz parte do desenvolvimento da nossa fé, é exatamente a nossa desilusão. É não vivemos enganados achando que toda vez que a gente estiver na rua não vai chover. Toda vez que você estiver diante de alguma circunstância exposto ou exposta a alguma coisa, aquilo não vai te atingir porque você tem fé. Não, a gente precisa olhar a vida de uma maneira maior e a gente precisa da desilusão. A gente precisa da frustração. Fé caminha de mãos dadas com frustração, ou na verdade ela se inicia de uma maneira mais madura exatamente quando nós nos frustramos. Então tem gente que diz que fé é vitória e vencer, e você está dizendo que fé é se frustrar? Não, mas estou dizendo que a frustração faz parte do início de uma fé madura, que olha para a vida sem medo, que olha para a vida sem se esconder atrás de alguns atalhos tão comuns hoje no mundo religioso. A desilusão é exatamente aquele momento em que a gente está encharcado, porque a gente falou que não ia chover e choveu, porque a gente achou que não ia acontecer e aconteceu, e aí de repente nós estamos encharcados, molhados, sujos, e de repente a gente olha para a gente e fala, cadê a fé? Então é porque a fé não é evitar a chuva, a fé é outra coisa. A fé tem a ver com uma outra dinâmica da vida e não com um poder mágico da gente evitar que a chuva não caia. E quando chuva, interprete chuva por tudo aquilo que é um problema que de repente vem e complica a tua história, a tua vida. Então a desilusão ela é fundamental, por quê? Porque eu me antecipo à chuva. Exatamente porque eu sei que eu estou no risco e que fé não me livra do risco, eu vejo o tempo fechando e eu digo, vai chover, não vou ficar exposto. Olha, isso também não é fé? Usar a inteligência, usar a razão é um ato de fé. Está chovendo e eu estou dizendo, não vai chover em nome de Jesus, só porque você quer? Não, é ao contrário, eu vejo as coisas se fechando, eu vejo a vida complicando, e ao invés de me esconder atrás de algumas palavras e frases prontas, eu tomo atitudes e posturas, ou para me esconder da chuva, ou para enfrentá-la com tudo aquilo que ela tem. Então a desilusão ela é importantíssima, porque nos tira da infantilidade da fé, de ficar achando que as coisas vão acontecer simplesmente porque eu quero. Então eu sou adepto do conceito de que fé é continuar, mesmo quando a tempestade chega. De que fé é você tocar a vida para frente, mesmo diante de tantas questões que ficam tentando puxar a tua vida para trás. Então as tempestades não revelam se você tem fé ou não. O que revela se você tem fé ou não é se você continua. Mas eu estou vivendo um monte de problema. Mas nós estamos vivendo um monte de problemas que são coletivos, inclusive. Não tem a ver com o fato de se a gente tem fé ou não. É o país que nós vivemos. E o que é fé? A minha fé não diz, ela não é medida a partir do momento se eu tenho muito problema ou se eu tenho pouco problema. Mas é o que eu faço com os meus problemas. É como que eu lido com eles. É como que eu encaro. É como que eu atravesso. Na verdade, o que vai revelar se eu tenho fé ou não é se eu vou seguir
ou se eu vou ficar de braços cruzados esperando alguma coisa acontecer. Acredito que você já tenha lido Filipenses em outras versões, principalmente se você já foi da classe Cordeirinhos de Cristo, como eu fui. E o texto diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está nos ensinando uma maneira de seguir no meio do caos. Paulo, na verdade, está revelando como que ele segue, tendo ou não tendo, feliz ou triste, na escassez ou na fartura. Ele está dizendo como que ele decidiu seguir. E ele está apresentando então o caminho dele de fé. E sempre que eu leio tudo posso naquele que me fortalece, que é uma expressão linda, é forte, é um desafio de fé, eu por alguma razão, não sei dizer qual, eu sempre lembro do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os dois textos são desafiadores, talvez porque eles nos levam aos limites. Porque Paulo fala de tudo e Davi fala de nada. Poxa, tudo e nada? Eu posso tudo e eu não vou ter falta de nada. E isso pode gerar confusão na nossa cabeça? Pode. Frases isoladas podem gerar ilusão? Podem. Dois textos lindos, mas que a gente precisa tomar cuidado para eles não serem como abracadabras espirituais, que se a gente repetir 100 vezes, as coisas vão acontecer dentro de nós. Acredito que Davi e Paulo, quando falam do tudo e do nada, quando eles vão nos limites da existência e colocam a fé como o sentimento que trata esses limites, eles não estão falando de senhas, eles estão falando de um legado de fé. Eles não estão dizendo, olha, com essa frase, no momento certo, você vai desenrolar processos na sua vida e você vai então ser feliz e vai ter sucesso, e aí você vai poder dizer, eu sou uma pessoa de fé. Não, não está falando de senha, eles estão deixando para nós um legado, uma maneira de seguir, uma maneira de a gente olhar para a vida e conseguir continuar, sem tirar de nós o protagonismo, porque todo mundo aqui precisa aprender a protagonizar a própria história. O que é isso? É você assumir o seu papel na sua própria história, sem ficar recorrendo, repito, aos atalhos que estão abarrotados, tanto no mundo espiritual como no mundo emocional. E por que a gente não pode pegar frase isolada? Ora, porque a gente precisa aprender a ler a história das pessoas. Quando a gente vê Davi falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente precisa ler a história da vida dele, para entender do que ele está falando. E aliás, se você não quiser ler a vida toda, leia o Salmo completo, que o versículo seguinte já vai te dar uma noção de, opa, nada me faltará, é que eu não vou ter falta de nada ou que eu não vou ter falta de uma presença. Será que Davi está falando que ele vai ter tudo, ou ele está dizendo que no dia em que ele não tiver nada, ele ainda não vai ter falta de uma coisa: o amor e a presença de Deus para seguir com fé? E Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, e a gente fala, uau, vou pôr um adesivo no carro e agora minha vida vai bombar. Meu querido, você precisa ler a história de Paulo para depois você pensar se você quer dizer tudo posso naquele que me fortalece mesmo. Paulo diz em 2 Coríntios assim, sobre o famoso espinho na carne, que Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne, ele tinha uma questão, ele tinha um problema, ele tinha que lidar com uma questão da vida, uma questão dentro dele, seja lá o que for, todos nós temos os nossos espinhos na carne. E aí ele diz assim, em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Fé é vencer o tempo todo.
sob a perspectiva de algumas pessoas, Davi, Paulo e Jesus foram 3 absolutamente fracassados. Não poderiam participar de nenhuma palestra motivacional, de autoajuda e sucesso, entre outras coisas. Porque eles já estão dizendo exatamente, não, eu já entendi, eu tenho fraqueza, eu tenho escassez, é difícil mesmo, mas a questão é que eu não estou lidando com o mundo emocional e lidando com palavras para alterar coisas do lado de fora. Não, eu lido com a minha fé para alterar as questões aqui de dentro. Eu me fortaleço aqui dentro para que eu possa seguir. Então Paulo está dizendo, olha, eu já aprendi a viver na escassez, na fartura, quando eu tenho, quando eu não tenho, quando eu estou rindo, quando eu estou chorando. Por quê? Porque esses são elementos que fazem parte da vida de todo mundo. A gente tem uma dificuldade de absorver isso, talvez porque um dia, naquele dia, quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aí alguém apresentou para você esse ato como um ato de solução de problemas, de que agora você ia ter a tua vida toda pronta, toda encaminhada, e de repente isso não chega, isso não acontece. É porque a gente esquece de entender que Jesus não está aqui para resolver problemas. Jesus está aqui para cuidar do teu coração e você resolver teus problemas. É um processo de maturidade. Fé tem a ver com maturidade. No livro Porque Pensar Não É Pecado 1, o Eliel tem um parágrafo em que ele explica ou dá a opinião dele sobre fé, que eu achei muito interessante e reparto aqui com vocês. Diz assim: a fé leva o homem a abandonar uma dependência infantil para com Deus, que busca nele soluções para tudo. Sendo assim, a pessoa, para compreender o chamado de Deus, para viver e agir com responsabilidade, e não para aprender a evitar o mundo e suas contingências. Assim, através da fé, o homem pode realizar Deus neste mundo, tal qual o Filho que venceu o mundo e que enfrentou todas as incertezas e inseguranças, confiando no amor do Pai Celeste. Ou seja, não é solucionar um problema, não, é você enfrentá-los, guardando no teu coração alguns conceitos, algumas ideias, onde Deus não está aqui para solucionar tudo, e ficar resolvendo muitas vezes as nossas omissões, as nossas indiferenças. A gente sente o chamado de Deus e passa a ter fé, para quê? Para agir com responsabilidade no mundo, para cuidar da vida, da nossa vida, com responsabilidade, e essa responsabilidade que extravasa para o mundo que está ao nosso redor. Isso é fé, e dá um trabalhão. Não tem miogice no mundo da fé, onde a gente vai resolver a vida no estralar de dedos, e em 3 minutos a gente sai do culto com a vida toda resolvida. Não, tem uma história. Paulo tem uma história. Tem perrengue para todo lado, tem desencontro, tem frustração. Está se identificando com Paulo? Tem perdas, tem navio que naufraga, tem prisão, tem açoite. É a vida de fé. Ou seja, a fé não evita, a fé fortalece. E se você quer uma fé que evita, meu querido, você está na igreja errada. Porque nós não estamos aqui para tentar descobrir um segredo que vai evitar que você tenha problema, porque o nome disso é mentira. Nós estamos aqui para juntos darmos as mãos uns aos outros, fortalecemos os nossos corações para a gente enfrentar tudo e no final poder dizer: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um testemunho de vitória, é um testemunho de integridade. O que é integridade? Integridade não é quem faz tudo certo, porque a gente acha que é isso, né? Poxa, aquela pessoa é muito íntegra, né? Tipo, ela é muito correta, dá um ar meio de santo. Não, integridade quer dizer inteiro. Integridade quer dizer que você não vive se escondendo das suas próprias falhas. Integridade quer dizer que você não está colocando áreas da tua vida para debaixo do tapete. Integridade é que você é inteiro.
Então quando Paulo diz, eu posso tudo, ele está dizendo, eu sou inteiro, eu estou inteiro na minha fé, eu posso enfrentar tudo, inclusive as minhas vergonhas, inclusive os meus pecados, inclusive as minhas derrotas, inclusive aquilo que está escondido nos lugares mais escuros, mais difíceis, de mais complicado acesso da minha vida. Não, eu posso tudo, e eu não vou me esconder de nada, porque eu quero uma fé de integridade, que faça de mim uma pessoa íntegra, que enfrenta tudo, que encara tudo, que escancara o coração, que abre a alma de fato para que ela seja inteira trabalhada, é tudo. Então nós podemos enfrentar tudo, a questão é se nós iremos enfrentar tudo. Paulo está deixando o legado, olha, você pode enfrentar tudo. E agora, como é que termina esse versículo? Agora você que vai dizer como é que termina. Porque agora nós estamos falando da tua história. Nós podemos? Podemos. E iremos? Agora a gente precisa pensar se nós iremos. Porque Paulo está nos chamando a uma fé engajada, comprometida e disposta a enfrentar tudo que a vida apresentar. Para que a fé não seja uma solução de vida metafísica. A gente vai jogando tudo no pós-morte. E a gente vai jogando tudo para lá. E a gente vai jogando tudo para lá. E a gente vai desencantando da vida aqui, porque uma hora a gente morre e a gente resolve. Não, que solução é essa? E Paulo está invertendo, não, existe vida antes da morte, porque as pessoas discutem muito se tem vida depois da morte. E a nossa questão é entender que existe vida antes da morte. E que eu não preciso me submeter a nenhum processo de destruição e de morte, como pensamos e refletimos no mês passado, mas não, eu tenho que encarar a vida agora, sem pegar aquilo que Karl Marx chamou de ópio. O ópio do povo engana, ilude, anestesia. Agora não é anestesia que tira a dor, é anestesia que deixa a pessoa resignada diante da vida, dizendo, olha, um dia você morre e vai para o céu. Ah, que bom. E enquanto eu não morro, você aguenta isso aí, porque a vida é isso aí mesmo. Paulo está dizendo, não, a fé cristã não é isso não. A fé cristã é o seguinte, vai ter falta, não vai ter falta, vai ter alegria, vai ter tristeza, e nós podemos enfrentar tudo, porque nós temos um Deus e Ele é por nós, e isso nos basta. E um dia nós vamos morrer, aí depois de morrer a gente vê como é que faz. Ninguém foi lá e voltou ainda para contar como é que é, então vamos ficar por aqui. Vamos lidar com as coisas daqui. Exatamente para a gente não ter uma fé irresponsável que nega o agora para jogar tudo para depois. Vamos lidar com as coisas daqui. Quando Paulo diz, eu fico satisfeito com muito ou com pouco, ele está abrindo mão das ilusões e dos placebos que existem aos montes. E é mais ou menos como ele tivesse assim, gente, presta atenção, a fé cristã não é ficar resolvendo perrengue da tua vida. A fé cristã é abrir os teus olhos para você lidar com isso. A fé cristã é uma nova consciência que vai fazer você seguir. A fé cristã não quer que você se divinize, a fé cristã quer que você se humanize. Nós não seguimos um homem que se divinizou, nós seguimos um Deus que se humanizou. Nós temos que nos humanizar, enfrentar a vida como ela é, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Ele é amoroso e bom, que a sua bondade e o seu amor conspiram em nosso favor, e nele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. E fazemos isso como homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Porque as pessoas que entraram para a história da humanidade com a fama de serem homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, não foram pessoas que evitaram problemas, foram pessoas que enfrentaram as contingências da vida de peito aberto, de cabeça levantada, acreditando que a vida vale a pena ser vivida e de que todo mundo que luta de alguma maneira já está orando e agradecendo a Deus pela existência. Lutar é uma maneira de orar. Porque quando você não desiste, você está dizendo, Senhor, eu agradeço tanto pela vida e eu vou lutar por ela. Lutar também é orar, porque às vezes a gente está tão cansado que a gente não encontra palavras. Então a gente luta. Então a gente não vai viver ou encontrar
a frase correta para a gente se livrar de todo o mal. Não, a gente tem que construir uma fé que nos deixe contentes. E aí é jogo duro, não é? Eu preguei sobre isso quinta-feira também em Tiago, porque Tiago começa a carta dele dizendo assim: aquele que enfrenta lutas e aflições é um felizardo. Fala assim, pô, pega leve, né, bicho? Aí vem Paulo hoje e fala assim: eu aprendi no meio dessa bagunça toda a estar contente. Contente. Porque ele não tem uma fé que condena, ele tem uma fé que anima, e porque estou animado, eu estou contente com a vida. Porque essa fé que diz que a gente vai vencer o tempo todo, ela não gera vitória, ela gera condenação. Por quê? Porque você não vai vencer o tempo todo. Então no final das contas você não está contente, você está culpado. Paulo está invertendo e falando assim: não, eu aprendi a estar contente, eu aprendi a me animar, porque essa fé, ela me anima, ela me deixa contente, porque eu estou vivo. E se eu estou vivo ainda há esperança, e se eu estou vivo ainda eu vou tentar a crescer com as adversidades da vida, e que elas façam de mim uma pessoa cada vez melhor. Então o coração de Paulo, ele está tomado por uma fé que o impulsiona, e ele vai feliz enfrentar. Agora, não é a felicidade de quem vive rindo, é a felicidade que Jesus apresentou no Sermão do Monte. Não é a felicidade de eu estou dando risada, porque quem ri de tudo não é feliz, quem ri de tudo é louco, já disse o Frejá. A felicidade no sentido de que eu tenho um porquê estar vivo, isso é sentido da vida. Eu estou feliz, por quê? Porque eu estou vivo, e a minha felicidade, o meu sentido de vida é que mesmo a luta, mesmo a adversidade, ela traz para mim algum ganho. Mas é muito desafiador ser feliz e ficar contente, porque a gente gosta mesmo de reclamar, vamos falar. A gente não, o pessoal que não veio. Ou a gente reclama muito, mas sempre assim, porque eu... Por que comigo? Vocês nunca falaram isso, né? Eu queria que você invertesse a pergunta e falasse assim: por que não com você? Por que não eu? Não é porque a gente sempre fala assim, mas por que eu? E a gente na mesma hora devia fazer a pergunta: e por que não eu? Eu sou melhor que alguém para não sofrer? Porque quando eu falo por que eu estou dizendo assim, pô, podia ser com esse aqui do meu lado, né? Essa pessoa aqui do meu lado tem a cara de que aguenta bem a pressão, podia ser com ela, né? Porque quando você fala por que eu, de alguma maneira você está olhando para a pessoa que está do teu lado e falando assim: se fosse você eu nem ligava muito, mas eu é brincadeira, meu. E Paulo não está porque comigo. Ele está dizendo: eu aprendi o seguinte, quem está vivo vai lidar com tudo. Porque o Eclesiastes já tinha dito isso há muito tempo atrás. Na vida tem tempo para tudo, de construir, de destruir, de chorar, de rir, de ficar feliz, de ficar triste, de ir embora e de voltar. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a vida é um monte de onda, e a gente tem que ser surfista da vida, e nós não vamos destruir onda, a gente tem que aprender a surfar nelas. A gente tem que usar a onda para levar a gente à beira da praia. Então não cai nesse papinho de achar que o mundo está contra você. Até porque na verdade isso é uma baita de uma arrogância, né? Porque você acha que assim, o mundo todo... Não preciso nem terminar, né? Não, porque o mundo está contra... O mundo todo, na verdade você não acha que você está sofrendo, você está se achando, porque você acha que o mundo todo está preocupado contigo. Meu irmão, o mundo não sabe nem que a gente existe. Não, e nós sofremos e temos os nossos perrengues porque nós estamos vivos. Porque tem um negócio no sofrimento que na psicanálise se chama ganho secundário. Que é aquela pessoa que se faz de vítima, meu Deus. Mas porque ela se vitimiza muito, ela ganha algumas coisas, tipo atenção. Quem está rindo dançou. Entendeu? Então, assim, eu me vitimizo muito, mas no final vou ganhar alguma atençãozinha. Não vale a pena. Você ganhar atenção a troco de ficar sofrendo e fingindo que está doendo, pô, não vale. Faz outro caminho. E há também quem possa olhar para Paulo e dizer assim: pô, mas é muito otimista, né, meu? Muito uhul. E eu vi, ele tem uns problemas com o otimismo, porque eu acho que o otimista às vezes ele é muito ingênuo, sabe?
Tudo vai dar certo o tempo todo. Não vai. Tá o céu escuro, dando relâmpago, trovão, ele está de sunga dizendo, vai da praia. Não vai. Não vai, cara, vai chover. Passando protetor. Não, cara, vai chover. Não vai dar certo. Não adianta você ficar aqui dizendo para o universo que você quer ir para a praia. Não vai. Mas é melhor um otimista assim, porque a gente provavelmente ri um pouco do que com o pessimista, né? Porque o pessimista é o contrário. Então, o sol está brilhando, não tem uma nuvem no céu. Ele não, vai chover. Não, Paulo não tem um otimismo ingênuo. Paulo tem fé. Fé de que ele vai vencer? Não. Fé de que vale a pena lutar. Fé de que Deus está do lado daquele que tenta e não do lado daquele que cruza os braços. Ou seja, Deus é parceiro das pessoas que dizem, eu vou seguir, e vou seguir com fé. E eu quero encerrar lendo um texto para vocês, que já li outras vezes, do Rubem Alves, que ele faz uma distinção entre otimismo e esperança, que eu acho maravilhoso. Diz assim: hoje não há razões para o otimismo, hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Alberto Camus sabia o que era esperança. Suas palavras: e no meio do inverno, eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de, coisa humana, natural. Esperança é alegria a despeito de, coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo, a esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas, sem elas ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas, nas pequenas coisas ela floresce. Os gênios são interessantes, né? Eu estou aqui há 40 minutos falando para vocês, o Rubem Alves resolveu o negócio em 3 parágrafos. Paulo tem uma fé que gera esperança, e essa esperança de fé gera movimentos de vida, e assim ele continua, ele segue construindo a história. E a história de Paulo é a tua história. A história de Davi orando o Salmo 23 pode ser a nossa oração. A gente pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode dizer, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. A gente pode. A questão é se a gente vai. E aí entra o nosso protagonismo. Você vai seguir com fé. Mas não a fé da ilusão. Essa fé que descruza os braços. E mesmo lutando, perdendo e vencendo, mas felizes. Porque nós temos um Deus e nele podemos tudo, porque ele nos fortalece. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade, e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.